Vamos ainda permanecer só mais um pouco de pé, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Enquanto você abre, eu tenho um recadinho só bem importante. O bispo João Carlos convoca os seus pastores e pastoras para uma reunião depois do culto. Essa reunião vai acontecer ali fora, naquele banner, e a pauta da reunião é a foto oficial. E o pastor Tarcísio perdeu a chave do carro dele, que é um Logan. Será que é essa aqui? Amém. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16. Ruth, capítulo 1, 16 e 17. Dize, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, Senhor, é a coisa mais importante desse mundo, porque através da Tua Palavra nós podemos conhecer o Senhor, e quando nós conhecemos o Senhor, nós também conhecemos essa família de fé, os irmãos e irmãs, e nos tornamos um corpo e uma igreja, e nós estamos aqui hoje. E todas essas coisas aconteceram por causa da Tua Palavra, a Tua Palavra que é viva, encarnada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa noite, Deus, em que estamos falando sobre pacto, sobre renovação de pacto, sobre aliança, nós possamos ter abertos os nossos corações, uns para com os outros, umas para com as outras, para que nós possamos sair daqui em aliança contigo, em aliança com a Igreja Metodista, porque esta é a seara que o Senhor nos chamou para servir, e em aliança com o povo de Deus em toda a face da terra, e uns com os outros, umas com as outras, como colegas e amigos, amigas de ministério. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Esse texto da palavra de Deus, de acordo com o seu gênero literário, é uma novela. É uma história que tem um propósito de resgatar vários aspectos importantes para todo o povo de Deus, inclusive a origem do próprio Jesus. E acho que essa declaração de Ruth é tão emblemática, tão forte, uma coisa tão diferente, que até em casamento a gente vê essa declaração sendo utilizada como expressão de afeto e de amor. Mas eu gostaria de, nessa noite, refletir com vocês nesse texto, porque para mim Ruth coloca aqui alguns princípios de relacionamento. Não é só uma declaração que ela faz para uma amiga, ela põe princípios relacionais. E nós estamos hoje aqui falando sobre a renovação do pacto, que era um momento que o povo de Deus, chamado metodista, na época de Wesley, fazia, que tinha dois movimentos. Um movimento era o pacto que eles faziam entre si, como obreiros, não é? Nesse momento em que aqueles obreiros, pastores leigos, estavam ministrando ao povo de Deus, ainda não havia mulheres naquele grupo de nomeados, né? Mas esses pastores estavam ali e eles se aliançavam. Cada vez que acontecia uma conferência, eles faziam uma nova aliança de como deveriam se tratar uns
uns aos outros, de como que deveriam respeitar as suas diferenças, de como deveriam se unir e não permitir que qualquer sentimento de competição ou dificuldade entre eles levasse a rompimentos no corpo de Cristo. E o segundo movimento que eles faziam era da aliança com Deus, da fidelidade ao Senhor no exercício dos seus ministérios. E quando eu leio a história de Ruth, eu vejo uma série de situações que eu e você também passamos muitas vezes em nosso ministério e que a interferência de uma outra pessoa, a presença de alguém amigo pode mudar os rumos da história. Se a gente lê a história de Ruth e pensar a partir dos significados de algumas coisas que acontecem, a gente faria uma leitura mais ou menos assim. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam que houve uma fome na terra. E um homem da casa do pão de Judá saiu para habitar em Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome desse homem, Deus é o meu rei. E o nome da sua mulher, doçura. E o nome dos seus 2 filhos, doença e enfermidade. Efrateus, da casa do pão de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Deus é o meu rei, marido de doçura. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma a que dá as costas e o nome da outra amiga. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também doença e enfermidade, ficando assim doçura desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu o Senhor que o Senhor tinha visitado a terra, a casa do pão, onde faltava pão, agora havia pão novamente. E ela retorna com as suas 2 noras. E num momento decisivo, ela coloca para suas noras que não havia mais esperança, não havia expectativa, não havia filhos que ela pudesse gerar, não havia possibilidade de constituição de família. Então as 2 noras deveriam voltar e seguir as suas vidas. E aí nesse contexto nós encontramos a declaração de Ruth. Eu quero dizer a vocês, amados irmãos e irmãs, que nós fomos chamados para servir ao Senhor, fomos chamadas para servir ao Senhor, e muitas vezes quando nesse momento do nosso chamado, havia uma série de abundância para nós, e de promessas, e nós estávamos na casa do pão. Ninguém, eu acho, sai para o chamado ministerial entristecido, angustiado, aborrecido. O momento em que a gente sempre se sente chamado é um momento de efusão, de alegria. A maioria das vezes nós somos pessoas jovens e achamos que vamos mudar o mundo e revolucionar a igreja, que tudo vai mudar, porque agora Deus nos levantou para aquela tarefa. E isso é próprio, porque a força está com os jovens, é assim que tem que ser. Se assim não for, nada mudava nunca mesmo. Mas às vezes ao longo do caminho nós começamos a sentir falta de pão nessa casa do pão. E a declaração, Deus é o meu rei, às vezes perde força. E em algum momento pode desaparecer da nossa vista. E às vezes a enfermidade, a doença, a angústia podem se acercar de nós. E isso que nós geramos, embora o início fosse de doçura. Às vezes a doçura gera doença e enfermidade, porque ela sente a falta, e a ausência, a falta das coisas pode levar a doçura a gerar enfermidades. E agora a doçura se vê desamparada. E nesse momento que a doçura se vê desamparada, ela diz, agora eu já não sou doce mais, agora eu sou mara, agora eu sou amargura. Nessa hora entra a amiga. E a amiga diz, eu não vou te deixar, eu estou com você. Há alguns princípios nessa declaração de Ruth. O primeiro princípio que eu quero destacar, que eu vejo nesse texto, é a disposição de mudança. Porque Ruth diz, aonde quer que você for, eu vou com você. A amizade, a presença de alguém na nossa vida, ou a nossa presença na vida do colega, da colega, em seus momentos de dificuldade, precisa ser uma disposição de mudança. Há uma autora que eu gosto muito, chamada Clarice Lispector, que tem uma frase dela que ela fala que ela estava passando
cidade. E aí um amigo telefonou e disse: eu estou passando por um problema difícil. E ela diz: então guardei a minha dor no bolso e fui. Mas muitas vezes, sem a gente perceber, nós fazemos o contrário. Você já viu aquela pessoa que você encontra com ela e fala assim: menina, estou com uma dorzinha nesse dedo aqui, minha unha encravou. E ela diz assim: conheço alguém que morreu disso. E vai te dando uma angústia. Ou quando você liga para alguém e diz: olha, eu estou com um problema, a pessoa diz: você não faz nem ideia do meu. Como aquela propaganda que está passando agora na televisão, a moça está chorando as suas dificuldades com a amiga, e a amiga diz: eu estou fazendo uma reforma, e as duas começam a chorar. Por quê? Porque a gente está sempre colocando o nosso problema primeiro do que o problema do outro. Parece que a gente fica fazendo uma competição de dores, de dificuldade, e a gente às vezes não escuta o outro ou a outra. Às vezes, quando um pastor, pastora, amigo seu liga para você e diz assim: vamos tomar um café? Na verdade, ele ou ela pode estar fazendo um grande pedido de socorro. Aquele café pode ser a última tentativa de buscar esperança, porque a doçura está gerando doença e enfermidade e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como sair daquela situação. Mas o amigo diz: onde quer que você for, eu vou com você. Esse é um princípio de relacionamento que nós vemos em Jesus. E nós vemos em Jesus na expressão do evangelista João. Porque João diz assim: o verbo se fez carne e armou a sua barraca entre nós. É o que está escrito no original. Porque aonde que o povo de Deus se move, Deus se move com o seu povo. Porque Deus é um Deus que é sempre o mesmo, mas está sempre disposto à mudança. Porque Ele se apresenta como nós necessitamos dEle. Ele muda a sua fala conosco para que nós possamos compreendê-lo. E nos convida a fazer o mesmo em relação ao nosso irmão, à nossa irmã. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma disposição de mudança, Ruth nos ensina isso, ela também coloca no momento seguinte uma disposição de permanência. Porque ela diz assim: aonde você pousar, eu pousarei. A minha amizade não é amizade de um momento. Quando você parar para descansar, eu também vou estar com você no descanso. E é isso que nós vimos quando Jesus está no caminho de Emaús com seus discípulos. E ele faz aquela menção de passar adiante esperando que eles o convidem. Porque Jesus quer estar de boa vontade no meio de nós. Não quer forçar sua presença, não quer ser invasivo, ele espera o convite. E imediatamente, quando o convite vem, Jesus entra. Para quê, diz o texto? Entrou para estar com eles. Nós temos que ter a disposição, às vezes, de caminhar com uma pessoa um pouco mais de tempo e permanecer na amizade para que aquilo possa frutificar. Eu vejo isso na vida de Barnabé. Barnabé tem um ministério extraordinário que é sempre ficar com aqueles que ninguém está dando muito por eles. Ele ficou com Paulo quando ninguém estava dando muito por Paulo. E quando Paulo se exaltou e disse: eu não aceito, ele optou por ficar com João Marcos. E é por causa disso que nós temos tantas coisas que de outra maneira não teríamos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos falando de uma igreja em discipulado. E nós dizemos para os nossos membros da nossa igreja, para as pessoas que caminham conosco todos os dias, que discipulado é relacionamento. Mas se nós formos observar bem, nós ainda precisamos aprimorar muito os nossos próprios. E a igreja está olhando para ver como eu lido com o meu colega, com a minha amiga, com o pastor, pastora que está comigo, para seguir esse modelo nos seus relacionamentos pessoais. A igreja está olhando para o pastor e para a pastora sobre como eles lidam com seus relacionamentos conjugais, para eles terem parâmetro. Eles estão olhando sobre como nós lidamos com os conflitos, para que eles percebam como é que eles podem lidar e elas podem lidar com os seus próprios. Que princípios nós estamos transmitindo? Que leituras as pessoas fazem quando olham a nossa fala e a nossa prática? O terceiro princípio que eu vejo que Ruth nos ensina é uma disposição de fé. O teu Deus é o meu Deus. A nossa amizade não é fruto só
do ato de gostarmos um do outro, uma da outra, mas de compartilharmos a fé num Deus que transforma as nossas histórias. Eu posso contar para você o que Deus tem feito na minha vida, e você pode me contar o que Deus tem feito na tua vida, e é assim que nós podemos construir ministérios fortes. Nós contamos muitas vezes bênçãos que são alheias às coisas mais interiores da nossa vida. Nós contamos como Deus abençoa a nossa igreja. Nós contamos como Deus abençoa às vezes as coisas financeiras nossas. Mas quem de nós vai se levantar para dizer do quanto Deus tem transformado e abençoado o nosso coração, as nossas enfermidades, as nossas angústias, que é onde estão as dores mais verdadeiras do ser humano e que está todo mundo procurando resposta para elas? Quando você vai contar o que Jesus fez, que transformou a sua vida e te tornou a pessoa que você é hoje, capaz de resistir às coisas que de outra maneira você não resistiria? Quando você vai contar a obra da salvação que Deus tem feito, ao invés de contar os feitos que são externos, que são importantes, mas que às vezes não são aquele gancho que vai fazer com que a doçura pare de gerar doença e enfermidade? Ruth nos ensina o princípio da parceria. E ela nos ensina o princípio da parceria quando ela diz assim: o seu povo é o meu povo. Quando o profeta Jeremias escreve aquela carta aos exilados, ele fala uma coisa tão extraordinária que às vezes passa despercebido para quem está sofrendo em algumas situações. E ele diz assim: plantem árvores e comam do fruto. Edifiquem casas e morem nelas. Casem os seus filhos aí. Aumentem e não diminuam. Ele estava num contexto de exílio e de dificuldade, mas ele diz: orem por essa cidade para onde vocês estão indo. Amados irmãos e irmãs, é muito difícil a gente estabelecer relacionamento quando certos paradigmas ainda estão rodando e a gente tem que lidar com eles de maneira diferente. É claro que a igreja metodista tem um princípio para ela, que é o princípio da itinerância. Itinerância não significa superficialidade. Você pode estar naquele lugar e saber que às vezes Deus vai te tirar dali e te levar para outro lugar, mas enquanto você está naquele lugar, seja daquele lugar. Ame o povo daquele lugar, porque Deus não vai fazer transformação sem amor. O amor é a essência de tudo que Deus faz. E nós temos que aprender a amar as pessoas. Um dia uma irmã falou comigo: olha, pastor, porque os pastores passam, as pastoras passam, mas a igreja fica. Eu disse: eu quero mudar esse negócio. Por que eu tenho que passar? Eu posso permanecer, ainda que eu não esteja aqui. Você pode se lembrar do que eu estou fazendo, do que eu deixei, das histórias que nós vivemos. Por que eu tenho que passar? Por que você tem que passar? E às vezes Deus nos dá presentes maravilhosos e a gente se regozija no ministério do irmão e da irmã. Eu fui pastora aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Anchieta. Isso já está fazendo mais tempo do que eu gostaria de contar. E não vou falar, vocês vão ficar fazendo conta. Mas, um belo dia teve um encontro lá na cidade de Colatina e eu fui participar. E chegou o pastor atual de Anchieta com a sua liderança. Ele está aí? Pastor lá de Anchieta, está aí? Essa é a hora que a gente descobre. É uma bênção ele, viu, gente? O homem de Deus, pode convidar para pregar na igreja de vocês lá. E quando ele chegou com aquele povo dele, e eu olhei, vários dos líderes que estavam com ele, quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois, que eu tinha 10 anos que eu estava só lá em Cataguases, vários deles eram aqueles que tinham chegado lá na igreja no tempo do meu pastoreio. Como é que eu não permaneci? É claro que eu permaneci, porque eu posso chegar lá diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. E eu gosto de fazer conta deles e olhar para eles bem, para eu ter certeza que eu estou frutificando, para não chegar lá no dia e achar que tem e não tem, né? Então de vez em quando eu verifico meus frutos, né? Senhor, está tudo certinho aí? Plantando direitinho, Senhor, colhendo direitinho, cuidando bem. Amar o povo
E o povo percebe que nós precisamos nos aproximar e ter um senso de parceria com ele e com ela. É meu, é teu, é nosso. O povo de Deus, o pastor e a pastora nunca deve se sentir como alguém estrangeiro no lugar para onde está sendo nomeado. Porque o lugar da nossa habitação é onde o Espírito de Deus está e ali o povo de Deus se forma. E as pessoas sabem que quando você as ama, que você vai fazer tudo por elas, como Cristo amou a igreja. Esse é o modelo da entrega. Aquele povo é seu povo. Quando alguém fala mal, você se levanta. E quando alguém critica, isso é a mesma coisa de família, já viu? Um dia, quando eu era adolescente, meu pai não me permitiu fazer um negócio que eu queria. E aí então, eu comecei a reclamar com um amigo meu pai não devia ter deixado. Aí o meu amigo falou, seu pai é complicado mesmo. Logo eu me levantei, não fala mal do meu pai não. Não é esse o nosso espírito? Às vezes a gente até pode quebrar o pau, mas se alguém de fora falar, é o meu povo, meu coração está ali. E além daquela situação toda, nós somos um povo, porque nós temos o mesmo Deus. E por fim, e não menos importante, Ruth tem uma disposição de aliança e ela coloca Deus no negócio. Ela diz assim: faça o Senhor o que Ele quiser comigo, se outra coisa que não seja a morte me separar de Ti. Essa é uma promessa, amados irmãos e irmãs, que se nós fizermos uns aos outros, umas às outras, como corpo pastoral da Igreja Metodista, nós podemos vivenciar a revolução espiritual que tanto nós queremos e que às vezes ainda não temos conseguido viver, porque nós ainda não aprendemos o que é amar na intensidade que o Senhor nos convida a fazer isso. Mas quando a gente começa a viver uma experiência que se pareça com isso, nós já começamos a ter vislumbres da glória do Senhor. Mas viver esse amor exige de nós uma entrega. E nós temos medo porque a entrega pode acabar em cruz. E nós esquecemos, porém, que há uma promessa de ressurreição para a nossa vida. É preciso sacrificar alguma coisa para viver qualquer coisa de verdadeiro nessa vida. Para viver uma amizade verdadeira, é preciso sacrificar a agenda e ir ao encontro da outra. É preciso sacrificar tempo e tomar um café que aparentemente é tão desnecessário. Mas a amiga transforma a amargura em doçura de novo. Quando a gente segue a leitura do restante do texto, nós vamos perceber uma série de transformações que os princípios relacionais que Ruth apresenta promovem na vida de Noemi. Primeiro, essa transformação, outra vez, da amargura em doçura. Há uma renovação ministerial em Noemi. No começo do texto ela diz assim: meu ventre já secou e eu não posso mais gerar filhos. Mas o texto termina com ela cuidando de filhos. Ela volta ao regaço. Ela redescobre a sua maternidade no compartilhar do filho de Ruth. Ela volta ao regaço. E essa expressão das amigas, Ruth te deu um filho. Essa é a expressão que está lá no texto. Ela é melhor para você do que muitas outras coisas que você possa experimentar na sua vida. Quem tem a oportunidade de viver uma amizade verdadeira sabe como isso é salvador em momentos extremos da nossa vida. A amizade, quando se apresenta e quando estabelece princípios de relacionamento, a amizade também permite a sobrevivência. Pensa bem, gente, naquele momento, naquela estrutura social, as mulheres dependiam inteiramente da subsistência, a partir da vida dos homens. E se esses homens eles foram tirados, se a situação complicou, como elas poderiam sobreviver sozinhas? Porque havia apoio. Quando Deus, em algum momento da tua vida, te colocar em um desafio, uma situação, ou quando você mesmo se meter em alguma enrascada, que a gente faz isso às vezes, lembre-se que quando faltar para você toda a subsistência,
há alguma amizade na tua vida que pode te sustentar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem que aprender a olhar para o lado e a descobrir alguém que está querendo compartilhar com você uma experiência. O seu ministério, que começou na doçura do chamado de Deus, não precisa gerar enfermidade e doença. Se você abrir o seu coração para encontrar uma Ruth para você, ou um Ruto, não sei, alguém que seja mão de Deus na sua vida, alguém que queira caminhar com você. Para fazer isso, você tem que abrir mão da autossuficiência. Você tem que abrir mão do seu orgulho. Você tem que abrir mão do seu jeito de saber tudo, porque Deus te chamou e você tem revelação do Senhor. Para às vezes dizer: Senhor, eu não entendo, eu me sinto abandonada e só. E veja, Jesus fez isso. No momento da sua vida que Jesus estava passando pela hora mais difícil, que era o momento do Getsemane, Jesus vira para aqueles apóstolos dele, para aqueles que a gente olha hoje e encontra neles todas as críticas possíveis, como nós às vezes detonamos, coitadinho dos discípulos de Jesus, e fazemos exatamente a mesma coisa que eles muitas vezes. Mas naquela hora Jesus olhou para eles e disse assim: meu coração está angustiado até a morte, fica aqui comigo. Jesus pediu ajuda, por que eu não peço? Jesus não quis ficar sozinho, por que eu insisto em resolver sozinho? Por que eu insisto em resolver sozinha? Quando eu permito a amizade, há uma sobrevivência e há também uma resiliência. As duas voltam. A resiliência é a capacidade de se reinventar. As duas voltam. Elas vão colher espigas. Elas redescobrem herança. Elas redescobrem possibilidades juntas. E a história termina com o nascimento do ascendente de Jesus. Porque, amado irmão e irmã, quando você vive uma amizade verdadeira no teu ministério, você abre espaço para o cumprimento das promessas de Deus. E quais são elas? Onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei. Dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Vão vocês juntos para Galileia, e lá eu vou aparecer para vocês. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio o Espírito Santo como chuva de fogo sobre eles. E todas as promessas aconteceram, porque o povo estava junto. Estavam unidos. E a disposição é tanta que lá no Antigo Testamento tem uma hora que Deus escolhe algumas pessoas e o Espírito Santo veio sobre elas de uma maneira sobrenatural e elas começaram a profetizar. E tinha dois que estavam atrasados para a reunião e lá fora mesmo Deus tocou eles, porque eles não estavam juntos fisicamente, mas o coração e o propósito eram um só. E às vezes você pensa que está sozinho, longe lá, naquela nomeação, às vezes um pouco mais distante no território. Mas se o seu coração estiver unido, o que Deus fizer na capital, Deus vai fazer na periferia. O que Deus fizer na periferia, Deus vai fazer na capital. Porque o corpo pastoral estava unido num só propósito. Só uma amizade verdadeira pode fazer com que a amargura saia da nossa vida e que a doçura possa recuperar o seu lugar, porque Deus nos chamou para a doçura. Deus chamou o povo dele para a terra que manda o quê? Leite e mel, é doce. É para isso que Deus chamou a gente, para a doçura. Deus chamou a gente para a alegria. Deus chamou a gente para o contentamento. Deus chamou a gente para a abundância. Deus chamou a gente para uma coisa que sempre se renova. E por causa de todas as atitudes que Ruth tomou, na decisão ativa de ser bênção na vida de alguém, Obed gerou a Davi e Davi gerou a Jesus. Deus quer gerar filhos e filhas espirituais através do teu ministério. Talvez você está aqui hoje
e você se sente sozinho, sozinha, e você às vezes observa que teu relacionamento com as pessoas ainda é superficial, a igreja está esperando de você autenticidade. Às vezes eu aconselhava pessoas no gabinete sobre a vivência conjugal, e eu dizia para elas assim: você está numa crise no teu casamento, pensa assim, 5 coisas que você aprecia no teu cônjuge. Enquanto você encontrar 5 coisas que você aprecia nele, tem jeito para qualquer relacionamento, porque você está vendo positivo. Olha para os seus amigos e amigas no ministério, encontre coisas para elogiar, e quando você puder fazer isso com honestidade, faça. Você às vezes está transformando a amargura dele em doçura novamente. Se ele fez para você ou ela fez alguma coisa que transformou você, que foi importante, fale disso. Quando tiver oportunidade, fale publicamente sobre isso, porque você vai estar fortalecendo o ministério do teu irmão e da tua irmã. E quando você puder sinceramente reconhecer o que Deus tem feito na vida dele e dela, sem ressentir no seu coração, sem ser tomado pelos sentimentos da humanidade que às vezes nos vem, de competição, de orgulho, de vaidade, de inadequação, de insatisfação que a gente tem, então você terá encontrado o caminho da cura para o seu próprio ministério. Porque a gente precisa aprender a se regozijar no que Deus tem feito na vida do outro e da outra. É aí que o relacionamento encontra a sua realidade. Talvez você tenha perdido de vista que Deus é o teu rei em algum momento. Talvez a tua casa do pão tenha ficado mais ou menos sem pão, ou o pão já está meio dormido, está meio murcho, está faltando manteiga. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria dizer que há uma palavra de Deus para você. O nosso irmão Ademar vai ministrar uma canção. Enquanto ele fizer isso, eu quero te convidar para orar. Se você quiser vir aqui ao altar e se ajoelhar e clamar a Deus e dizer para o Senhor: Senhor, algumas vezes a minha doçura tem gerado doença e enfermidade. Às vezes a minha doçura tem perdido de vista que Deus é o Rei. Mas hoje eu quero vir aqui ao altar e pedir ao Senhor: me mostra onde está a minha Ruth. Me mostra onde está essa pessoa. Ou se você está bem no teu ministério e você já gerou um dia angústia, enfermidade, você sabe sobre isso, mas Deus restaurou a sua doçura, vem aqui e diz: Senhor, me mostra onde está a minha Noemi. Eu quero ajudar alguém. Eu quero contar para alguém o que Jesus fez na minha vida. Mas nós vamos estar aqui pedindo para Deus nos dar um coração amoroso, um coração compreensivo, um coração servil. E eu pedi ao Ademar: olha que coisa linda, essa oportunidade, só Jesus faz essas coisas. Houve um dia na minha vida que eu estava muito angustiada. De vez em quando isso acontece. E eu tinha chegado na porta da minha casa e eu tinha que colocar o carro na garagem, depois de um dia tão difícil. E o carro é meu lugar de chorar. Eu viajo muito, fico na estrada e eu vejo as coisas, eu oro, tudo acontece dentro do meu carro. As grandes revelações de Deus acontecem na estrada. E aquele dia eu estava tão angustiada. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra de que o Senhor está comigo. Porque a amargura tem sido grande, as dificuldades têm sido intensas. E o Senhor me respondeu desse jeito. Eu liguei o CD do carro, eu já tinha desligado o carro, eu liguei o CD e tocou essa música. E foi uma cura de Deus para mim. Eu bendigo o Senhor. Venha ao altar. Eu queria pedir aos bispos, a bispa, que quem estiver aqui na frente, se você puder, queria que vocês intercedessem pelos pastores. Há um poder quando as nossas autoridades põem a mão sobre nós, que é maravilhoso. Quem quiser ajoelhar, quem puder ficar de pé, não puder ajoelhar, fica tranquilo, tá? E você que está aí no seu lugar, e às vezes essa palavra hoje não foi específica para você, mas se você puder sair do seu lugar e vir aqui colocar a mão na cabeça do teu colega, da tua amiga, levanta também, vem interceder. É tão importante alguém colocar a mão na nossa cabeça.
Alguém reafirmar a nossa vocação? Ora junto. Vem com teu Espírito Santo sobre nós, Pai. O Espírito é o ajudador. O Espírito é o consolador. O Espírito é o ensinador. O Espírito é o capacitador. O Espírito dá poder, Senhor. E poder significa capacidade de fazer, capacidade de realizar. Deus amado, Deus querido, eu abençoo nessa noite os teus filhos e filhas que clamam a Ti nesse altar. Eu os abençoo, Senhor, com o Pai eterno, ministérios férteis, Senhor. Eu os abençoo, Deus, com amizades profundas e verdadeiras. Senhor eterno, que toda Noemi seja restaurada, Senhor. Que toda a doçura, Deus, do nosso ministério, toda a alegria, toda a leveza, todo o fluir da Tua graça venha sobre nós e seja restaurado, Senhor eterno. Ó Deus, que as nossas vidas entrem no regaço e que nós embalemos gerações, Senhor. Que nós produzamos vida, meu Deus. E que, ó Pai eterno, se nós nesta noite, ó Deus, nos sentimos, ó Pai, como Noemi, coloca, Senhor, Rutes na nossa vida, amizades verdadeiras, que nós vivenciemos esses princípios e que eles nos tragam abundância de vida, porque é da vida que vem a frutificação. Em nome de Jesus, amém.